Olá, eu sou Michel Alcoforado e vamos aqui começando mais um Causcast. Você sabe que esse é o podcast do Grupo Consumoteca, onde a gente se reúne a cada 15 dias para fritar o cabeção com uma trupe de iluminados, gente sabida, hein? Gente que sabe tudo o que está rolando por aí nas redes sociais, nas esquinas, nos botecos e nos coraçõezinhos dos seus consumidores ou das pessoas próximas a você. Você sabe que a cada quinzena voltamos aqui com um tema novo, completamente perturbador e que tem nos tirado o sono. E hoje não foi diferente, né? E quando eu falo nós, e sabidos, os sabidos são os de sempre, né? Que continuam sabidos, por isso continuam aqui. Marina Ruali, head de pesquisa do Grupo Consumoteca, veio. Oi, Marina. Olá, eu vi. Carmela Moraes, Consumer Insights no Grupo Consumoteca, por aqui também. Oi, caótico. E o Wesley Xavier, Consumer Insights, o dono das periferias e da Gen Z, sabe tudo do que acontece por aqui e por lá, também está por aqui. Oi, Wesley. Olá, caótico. Queridos, o tema hoje é algo que eu penso todos os dias na minha vida, né? É aquele momento que você para e fala assim, vivemos uma contradição, né? Eu preciso dizer para os outros o que eu estou fazendo, para eles acreditarem que eu faço alguma coisa, mas ao mesmo tempo, todo santo dia, eu penso em sumir das redes sociais, parar de falar, parar de ficar trocando aí, postando coisa, falando, não sei o quê. Pensando em vocês, assim, no coraçãozinho de vocês, conectado aí com o seu eu interior. Você já teve aquele momento que você pensou em sumir das redes sociais? E se vocês pudessem, vocês trocavam o iPhone com abas DrySec que voa de vocês por aquele Nokia da cobrinha que você tinha quando teve 12 anos, 15, sei lá quanto? Todo dia, Michel. Eu todo dia. Todo dia. Você também? Eu também. Nossa. Sim. Eu acho que o da cobrinha, não sei se eu trocaria, porque aquilo de apertar o botãozinho, eu sou muito lerda, mas sair das redes sociais. Sabe o que eu queria? Sair do WhatsApp. Eu queria poder ser uma pessoa que pode viver a parte do WhatsApp, sabe? Porque eu sou muito ruim. Quem me conhece, se a minha amizade com as pessoas dependesse de como eu sou no WhatsApp, eu tava ferrada. Mas tu prefere e-mail do que o WhatsApp? Nenhum dos dois. Então, eu odeio e-mail, como é que se então eu sou comunica? obrigado a ter o WhatsApp. Prefere que te liga? Eu odeio que me Marina, o liga. que você prefere então, né? Porque eu não gosto de e-mail, não gosto de WhatsApp, não gosto de Faz rede o quê? social. Vai Faz morar o quê? na Bate um caverna? tambor, né? WhatsApp. Manda um pombo pra tua casa? Como é que é? Não, mas acho que eu não gosto de e-mail, porque eu, como trabalho, como vida, eu prefiro o WhatsApp, mas acho que sim, eu preferia voltar para esse tempo de e-mail, sim. Você é aquela pessoa que você acessa, olha, tem a hora do meu dia que eu vou abrir aqui o meu e-mail. É que o WhatsApp, ele deu esse tom que tudo é urgente, né? E tem os grupos, e aí você tá num monte de grupo, aí você tá sempre com aquelas notificações que você não consegue zerar, e, assim, ou você vê uma mensagem e eu esqueço, acho que responde a pessoa quando vou ver, passou 5 dias. Então é nesse lugar, assim, essa obrigatoriedade, essa urgência que o WhatsApp, ele ganhou na nossa vida. Isso pra mim me pega. E faz o Pois quê, né, é. gente? Faz o quê, né? Mas eu acho que eu lido bem, sabe, com... Tu gosta, né? Eu vejo você bem confortável nesse lugar, né? É que assim, eu não sou uma pessoa muito ativa nas redes sociais. Eu não exponho muito minha vida, minha privacidade. Eu sou mais low profile. Eu tenho esse luxo na minha vida de ser low profile. Mas isso já foi uma questão, assim, de... será que eu devo falar e sei lá o quê? E me colocar também ali, também profissionalmente. Mas não... Sempre gostei mais do backstage. Não gosto muito de me aparecer. Então, pra mim não é pesado a rede social, eu acho bom, assim, eu não posto nada, quase nunca, e quando posto é umas bobagens, assim, então isso não me pesa. Uhum. Ô Wesley, e você, como é que se sente, hein? Porque Carmela encontrou esse caminho aí do backstage, óbvio que tem um custo, né? Qualquer decisão na vida tem um custo. Quando você decide ir para as redes sociais, você tem um preço a pagar, e quando você decide também não ir, tem também um preço a pagar. Eu vi o seu movimento nos últimos anos, Wesley, de você não olhar para nada disso e você olhar muito para isso. Como é que foi esse lance para você? Michel, no começo desafiador, porque mais um trabalho. Estar nas redes sociais. É mais um trabalho. E aí, entendendo que era mais um trabalho, eu tenho caminhado para um lugar que é como que eu pago pessoas para fazer isso para mim. Então, essa tem sido minha jornada atual. Claro que hoje eu tô num lugar que eu cheguei aqui pra mim tá sendo um pouco confortável, não tá tão presente nas redes sociais nos últimos meses, mas muito por conta do trabalho que eu tenho feito na vida real aqui fora das redes.
Então, meu anseio é fazer com que as redes sociais continuem esse local do trabalho, e minimamente eu vivo ali em comunidade, querendo ou não, né? Então, tem uma comunidade de pessoas que eu conheço e outras que estão apoiando minimamente meu trabalho, que se conectam com ele e fazem sentido. Então, acho que minimamente é como eu faço essa troca em conjunto, assim, dando energia para isso sem me colocar num lugar de vulnerabilidade que eu já estive, né? Eu acho que em alguns momentos da minha vida eu já me cobrei muito por não estar presente dentro das redes sociais. E assim, já fui atravessado desde aquele dilema de falar que quem não é visto não é lembrado e tantas outras coisas, mas quando a gente vai entendendo um pouco mais como essas comunidades, quando a gente pensa em trabalho, universo criativo funcionam, a gente fica um pouco mais calmo, assim, porque no final das contas não é sobre estar publicando todo dia um Reels, uma pauta, ou falando sobre tudo que está acontecendo, e a gente vai fazer com que as coisas se movimentem de um jeito mais potente lá. Tem até gente que topa esse jogo, mas não é um jogo que eu topo, porque ele me cobra muito, muitas questões físicas e mentais, assim, de uma maneira muito agressiva. Então, tento me colocar hoje de uma forma do qual eu olho como uma demanda profissional mesmo. Boa, boa. Mas olha, eu já vi aqui que o botão do compartilhar, do curtir, é quase automático na nossa rotina, né? Você vive ali acordando, já com o alarme do celular, te despertando, e você dá ali a parada no alarme, mas já dá uma checada com um olho só, né? Porque o outro tá meio grudado pela remela. No que o grupo do WhatsApp tá fazendo, entra no UOL, no Globo.com, checa-se quantas curtidas você recebeu no Instagram. Então, isso faz parte do nosso dia a dia mesmo, as redes sociais, esses canais de contato que nos transformaram em seres, ao mesmo tempo, mais sociáveis e mais sozinhos também, como a Sherry Turkle, essa socióloga americana, já vem pesquisando há muito tempo. Com quase 5 bilhões de pessoas nas redes sociais, né, segundo dados do ano passado, a gente tem 62,3% da população mundial dentro dessas plataformas. Mas até que ponto essa é uma escolha, né? Que eu fico me perguntando sempre. Eu entendo que é uma escolha, mas é uma escolha que não pode ser facilmente escolhida. Porque é óbvio que você pode apertar o botão de excluir sua conta, mas tem um custo a pagar que nem todo mundo está disposto a fazer. Do mesmo modo que é óbvio que você pode decidir ter uma vida publicizada pelas plataformas digitais, mas também tem um custo a pagar que nem todo mundo está disposto a pagar também. Então, em tempos em que não ter um perfil nas redes sociais é tão incomum, né? A gente fica chocadíssimo quando aparece alguém, um Wagner Moura aí dizendo, eu não tenho Instagram, não tenho Twitter, não tenho nada. Eu acho que ele tem, né? Mas ele deve ter um fake que ele entra lá só para futricar a vida dos outros. Mas eu acho que é uma coragem gigantesca. E aí, dentro desse movimento onde só existe quem fala o que é, ou só existe quem posta o seu próprio dia a dia, a sua própria rotina para os outros verem, uma pergunta fundamental que se coloca é o que mostrar, como mostrar, ou como é que a tua vida muda depois que você começa a mostrá-la para os outros. Tem um ponto aqui que eu acho que é importante para a gente trazer nesse debate, que diz respeito a uma negociação de novos limites, né? Em relação àquilo que é mostrável e aquilo que não é. Em relação, inclusive, a uma nova percepção do que é privacidade ou do que é intimidade. E vocês sabem, né? Quando a gente tem um novo assunto batendo na porta, quando a gente tem uma transformação chegando a lares e as nossas vidas de uma forma geral, tá mais do que na hora de dar nome aos bois. Nome aos bois. Marina Roale, qual é o nome do boi de hoje, hein? Olha, do nome aos bois de hoje, vamos falar das camadas da privacidade. Bonito, né? Não, calma aí. É escamadas ou camadas? Camadas. Ah, tá. Eu entendi escamadas. Eu pensei num peixe então, assim, cheio de escama. Tem que fazer fono. Preciso para fono, então. Juntou a má dicção com o sotaque carioca, não dá certo. Então são as camadas da privacidade. Pois é. Porque o que a gente vai trazer aqui é um conceito que materializa esse momento de mundo onde a gente ganha mais consciência dessa nossa relação com a nossa privacidade numa era de hiperdigitalização, da gente entender melhor como recurso, como ferramenta, esse jogo, né, onde, como você colocou muito bem aí até agora, né, de um lado a gente tem um trade-off, né, do que a gente ganha e que a gente perde. Então, de um lado você pode ganhar muito compartilhando detalhes da sua vida, do outro lado não é muito uma escolha, porque se você resolve não compartilhar, você pode perder coisa. Então, a gente tem que entender esse jogo e cada um vai entendendo ali as camadas
camadas do que você vai deixar de fora, o que você não vai deixar, para entender ali para sua vida o que faz sentido ou não. É até interessante pensar aqui que eu lembro quando começou essas palestras onde a gente começou a falar de algoritmo, de Big Data, até tem a frase icônica lá da Amy Webb, da futuróloga, que ela falava, a privacidade acabou, né? A gente vai viver num mundo onde acabou a privacidade, porque tinha essa questão dos dados, né? E de como se vazava tudo da sua vida. Só que o que a gente fala aqui é um entendimento de privacidade para muito além de vazamento de dados de informação, né? Mas de como a gente vai manejando e o que a gente entende, o que é privado, né? O que é só meu e o que eu posso botar para o outro acessar e se é alguma coisa que eu, né? Tinha muito claro na nossa vida onde começava a vida íntima, né? E onde começava a nossa vida pública. Tinha uma linha muito clara. Hoje não, né? Hoje você faz esse jogo ali o tempo inteiro e a gente vive nesse mundo onde fica tudo meio borrado mesmo. Marina, mas essas camadas da privacidade é um fenômeno complexo, né? Que pontos são esses que desdobram, né? O que dão nesse novo fenômeno? A gente vai falar de alguns temas, né? Quais são? A gente vai falar da hiperexposição e lucro da vida privada. A gente vai falar também da exposição seletiva e do luxo do offline, né? Que é um grande luxo. É o sonho de todos nós. Se Deus quiser, a gente vai ficar rico para poder apagar tudo. Mas conta pra gente, vamos começar do começo. O que é essa hiperexposição e o lucro da vida privada? Lucrar com a vida privada não é algo novo, né? Então a gente sempre teve esse jogo quando alguém fica celebridade, né? Quando alguém tem uma vida pública, da gente querer acessar a vida dessa pessoa, a gente tem um desejo. Mas desde os anos 2000, vamos colocar aí, né? A monetização da vida privada, ela vem moldando a nossa cultura. Então, naquela época, a gente tinha essa cultura do paparazzi que dominava o cenário, com fotógrafos que arriscavam a sua vida para ter um momento íntimo de alguém, dispensando os tabloides, né? Na cultura inglesa lá, tem essa coisa de acessar a vida do outro. Então tinha uma indústria que era assim, as pessoas famosas, elas ficavam famosas por causa de alguma coisa que ela produzia, né? Ela era artista, ela cantava, ela atuava, ela tinha algum papel dentro da indústria cultural ali, do que botava ela no mapa da fama. Ela vivia a vida dela no resguardo e tinha esses mediadores que iam lá dar acesso pra gente, descobrir um pedacinho. Então vazou a foto do filho do fulano, tinha alguém ali que ajudava a gente a acessar. Eu, pelo menos, sou da época que eu comprava na banca de revista, uma revista especial das Spice Girls pra poder ver últimas fotos dela, né? Tipo, imagina hoje em dia, sei lá, a Selena Gomez tá lá fazendo o TikTok com o namorado 24 horas por dia. São outros tempos, né? E aí, eu acho que quem viveu essa época ou quem viu The Crown, acho que tem um exemplo perfeito ali, que era toda essa loucura dos paparazzi em volta da princesa Diana. Então, acho que, enfim, até tem a morte dela também é um pouco correlacionada, né, ao quanto valia uma foto dela lá quando ela namorava o Dodge. Então, a foto que conseguiram dela beijando ele foi vendida por 1,7 milhões de libras, né? Então, era esse o valor, né, da privacidade da princesa Diana naquela época. E todas as celebridades daquela época viviam. A Britney Spears, acho que foi um outro exemplo, assim, do quanto que valia, né, essa foto, essa privacidade ali que a gente não tinha acesso. Mas aí, acho que também com o decorrer do tempo, assim, essa galera foi meio que se virando contra esse sistema, assim. E começaram a elas venderem suas próprias fotos, né? Então, até com relação quando elas engravidam, acho que a Rihanna fez isso, a Beyoncé fez isso. Então, tem muito aquela expectativa de ver o nenê, né? A primeira foto do nenê. E aí elas mesmas vão lá e fazem uma foto do nenê e vendem essa foto ou mesmo expõem ali nas suas redes sociais. Então, acaba que de algum jeito ou de outro, as celebridades começaram também a pegar o controle dessa privacidade minimamente ali pra si. E acho que as redes sociais acabou também, ajuda de um lado, estraga do outro, né? Acho que ajuda porque se tem um pouco desse domínio, né? Então, eu não preciso mais desse cara me perseguindo. Ainda existe, né? Nos Estados Unidos, principalmente, ainda tem muito disso, assim, pra pescar aqueles momentos que a celebridade não quer ser vista. Mas essa história de, eu ia na banca ver a revistinha lá pra ver a foto da Spice Girls. Hoje não, né? Hoje a gente tem ali as pessoas o tempo inteiro expondo e com a narrativa das suas vidas pra si, né? Podendo ali escolher o que querem mostrar. Só que daí acaba que isso, né? Que nem a gente tava falando ali no início, acaba virando um novo job, né? De ter que ali, de fato, monetizar essa parte íntima da vida. E acaba que eu não sou só uma cantora, né? Eu também sou uma cantora que tem toda uma vida privada ali, que precisa ser exposta, porque isso me gera engajamento, pra que vão no meu show, pra que escutem minha música e tudo mais, né? Então, arruma de um lado, mas bagunça do outro, né?
Surgiu até a categoria das subcelebridades, né, que a gente chama, que são essas pessoas que elas vão ficando famosas pelo grau de exposição, que elas vão se envolvendo em alguma coisa da vida pessoal delas, vão se mantendo nos holofotes. E é isso que é legal a gente entender essa virada, né? Acho que os paparazzis não existem, a gente tem aí o Léo Dias, que eu acho que ele tá um pouco nesse lugar, mas ele mudou, porque as pessoas hoje entendem isso como uma ferramenta que você pode monetizar. Então hoje, quando uma celebridade tem um filho, ela vai descobrir a marca parceira que ela vai anunciar a gravidez, né? Então tudo vai ganhando esse novo lugar de negociação do quanto você vai revelando. Nossa, e assim, nesse lugar de hiperexposição, o caso mais recente, assim, que ocupa o protagonismo, inclusive na TV aberta, é o caso do Chico Moedas e Luísa Sonza, né? Acho que esse momento aí foi um ápice. Eu adorei essa história, tão bonito tudo. Gente, é muito, muito assim, escalável, né? Acho que a partir desse caso, a gente tem um escalável de o quanto pode chegar uma hiperexposição, né? Tudo começa no Twitter, mas depois do Twitter a gente vai ganhando os portais de fofoca dentro do Instagram, enfim, reacts no TikTok, e até chegar o momento do qual a gente tem ali a apresentadora Ana Maria Braga entrevistando a Luísa Sonza, onde ela traz esse relato sobre o acontecimento que teve em torno deles. E eu acho que essa exposição, nesse nível, ela chega num ponto do qual a gente consegue ter uma percepção de como essa indústria também funciona sobre essa questão da leitura das informações na mídia, né? Então, quando a gente percebe isso, a gente vê que tanto a Luísa quanto o Chico Moedas, eles começam a ganhar muito protagonismo. O Chico vai participar de diversos podcasts, dos grandes principais hoje, pensando em cultura jovem, que é o Flow e o Podpah, faz diversas participações, não é somente uma, né? Tipo, vai lá falar sobre a vida e sobre o que aconteceu, não, ele vira quase que amigo da galera, entra dentro desse circuito, ganha muita fama, e do outro lado a Luísa também, dentro desse contexto de ter um alcance muito grande dentro da sua produção musical, enquanto alguém que tá aí acessando o mainstream dentro do Brasil e no mundo, né? Tipo, o volume de acessos nas músicas e nos trabalhos que ela vai produzindo também faz com que a audiência dela também cresça muito, né? Acho que de um outro lado também, para além desse caso aqui, a gente tem alguns influenciadores que abrem um nível de compartilhamento das suas vidas muito minucioso ali, né? No ponto de até compartilhar, tipo, acabei de acordar, olha a minha casa, olha a minha varanda, onde eu tô, de mostrar até como que é o piso do chão ali do lado do vaso da casa. E eu acho que por exemplo, o caso que a gente tem aqui da Virgínia. E aí, enfim, a gente vai para diversos níveis, desde ela apoiar influenciadores que fazem react negativo dos produtos dela, a ela trazer essa hiperexposição sobre a vida cotidiana dela e familiar. E para mim, tudo isso traz uma questão muito que poucas vezes a gente só reflete quando dá um caos mesmo, que é esse lado B, né, dessa exposição, né? Que essa exposição sem limites aí, ela vai trazendo alguns riscos de colocar essa galera dentro de um jogo de ter a segurança comprometida. Então, desde o minucioso de alguém descobrir onde você está inserido, a você tá sofrendo riscos mesmo com a sua saúde física e integridade mesmo, né? Porque, pô, eu já vi casos assim, e aí saindo desse universo de famosos, de uma amiga minha que ela postou no story aberto dela, que ela tava em um lugar, assim, ela não marcou o local, ela tirou uma foto, aquela foto casual, sabe, tipo, você quer mostrar para o mundo que você tá em movimento ali, você tira, tipo, mostra uma varanda, minimamente, e aí no story seguinte, ela publicou no Close Friends, e o cara falou, pô, eu sei onde você tá, e ele mandou basicamente o endereço de onde ela tava, por causa de uma imagem que mostrava uma rua com uma varanda, minimamente, a partir de uma varanda. Então, acho que tem essa questão aí de como que tem uma galera que minimamente tá aí olhando pra você, querendo saber onde você tá. E literalmente mesmo, esse pessoal vai jogar no Google pra entender onde você tá. E isso coloca a gente numa situação de risco mesmo. Vira uma outra chavinha. Se você compartilhar e não tiver alguém que não goste de você nas redes sociais, talvez você esteja correndo um risco de vida. Ô Wes, isso daí que tu falou da foto da varanda, eu já vi uma trend, já vi influenciadores fazendo isso, tipo de, toda vez que tem uma foto de alguém com uma janela, eles vão lá, tipo assim, tá, vamos encontrar o endereço dessa pessoa, tipo uma trend, sabe, tipo uma brincadeira. Nossa senhora. De catar, e daí eu até vejo que tem alguns influenciadores que quando fazem, tour no apartamento e tal, eles borram, né, a foto da
da janela, assim, a imagem da janela, pra justamente, acho que não poder ser encontrado, né? E acho que com tudo isso que tu tá falando, assim, dessa superexposição, a gente começa a enfrentar outros tipos de risco, né? Então, desde esse ponto físico, né, segurança física, tipo, eu vejo essas meninas, assim, que fazem bastante sucesso com as adolescentes, tipo uma Liz Macedo, que é essas menininhas aí, 15 anos, que vai num shopping e aí posta que tá no shopping e o shopping vira uma loucura de gente, porque daí todas as adolescentes, Sim. tipo, sabe, assim, enfim, ela fica ali, não que esteja correndo risco, mas é um pouco ali, né, essa questão de integridade física e também a própria da cibersegurança de vazamento, e não só de celebridade, né, a gente vê a nossa vida sendo exposta, né, as pessoas aí invadindo as nossas contas pessoais aí, fingindo que a gente tá vendendo coisa que não estamos vendendo, que estamos fazendo sorteio que não estamos fazendo, então acaba que toda essa superexposição também a gente começa a enfrentar aí outros riscos, né. Nossa, eu lembrei de uma coisa agora. Tem uma galera que cria perfil de famoso e procura fã-clubes e pessoas que são muito viciadas nesses famosos. E aí, tipo, por exemplo, do nada aparece a Joelma pedindo um Pix de R$ 150 pra você porque ela tá precisando pegar o Uber pra voltar pro show dela, sabe? Eu acho que esses pontos que vocês estão falando, né? Acho que a gente está pensando aqui na privacidade por camadas, né? E a gente está aqui nessa camada da exposição maior. Então, quando a gente fala dessa hiperexposição, a gente está falando das situações de pessoas onde, né, ou elas não conseguem escapar, tamanho interesse e desejo que a vida delas causam nas pessoas, e as pessoas vão atrás disso, ou daquelas que vão usando isso como recurso porque precisa disso, né? Porque esse é o teu conteúdo, isso é como você monetiza, isso é como você sobrevive. Eu até acho que o caso que o Wesley cita da Virgínia, né, é um grande case aí de como a gente pode entender esse movimento hoje. O parto do último filho da Virgínia, hein, que acho que ela teve terceiro agora, em 1 hora atingiu 5 milhões de views no Instagram. Fiquei chocada quando eu vi isso. Isso é audiência, sei lá, de final de BBB. Então, é muito grande, né? E é isso, assim, o conteúdo da Virgínia é a vida da Virgínia, né? Ela não é uma cantora, uma artista que tem, né, que assim, ficou famosa por isso, e aí a gente quer acessar a vida dela, tipo o Ivete Sangalo, né? Que é uma pessoa que tem, tipo, sei lá, eu adoro poder acessar e ver o que a Ivete faz, né, no final de semana, que ela tá em casa com as filhas. Mas no caso da Virgínia, é alguém que vai transformando a narrativa, tipo Kim Kardashian, né? São pessoas que vão driblando ali, né? Vão criando uma relação com o público a partir dessa hiperexposição. E eu acho que isso é interessante, que você até falou do caso do Chico, que nesse caso dessa camada, você cria quase que um contrato com o teu público, que sua vida vira tanto um produto, que eles sentem o direito de te acompanhar de tal maneira, né? Te cobra. Então, se você toma uma decisão que não agrada, eles vão atrás. Eu acho bizarro que a Isa lá, quando teve a traição dela, ela teve que comunicar, né? Ela tem que chegar e comunicar ao público antes de falar com o cara lá, ela vira e avisa, porque vai ser cobrado, né? Então você tá nesse grau da camada da privacidade que não te permite fazer as coisas, porque esse é o preço que você vai pagar. Sim, eu acho que nesse contexto que a gente tem aí esses big names, né, vivendo essa vida do qual eles têm esse espaço de compartilhar sobre sua rotina e ter um grande alcance, a gente também tem esse outro local do qual jovens que não estão inseridos nesse universo acabam, de certa forma, meio que inflamados a também buscar um local de holofote, né? E eu acho que a questão da saúde mental e autoestima é uma pauta que ela atravessa muito essa discussão, porque, enfim, há alguns casos que aí quando a gente fala de subir o degrau nesse universo da superexposição, a gente pode ter algumas consequências graves quando a gente pensa no universo de fake news, por exemplo, né? Teve um caso, né, da Jéssica Canedo, do qual ali rolou uma criação de uma fake news de que essa Jéssica estaria namorando com o Whindersson Nunes, e dentro dessa questão dessa fake news, os portais de fofoca, enfim, compartilharam intensamente, e aí uma fanbase do Whindersson começou a entrar no universo de hate, de atacar o perfil dela, e aí os ataques não é sobre, tipo, você tá criando mentira ou coisa do tipo, são ataques que vão colocar em jogo a integridade da pessoa, ameaças, coisas terríveis de serem lidas por qualquer pessoa comum no mundo, assim. E infelizmente, dentro desse universo, a gente teve, enfim, uma perda, né? Infelizmente, com todo respeito à família da Jéssica, ela veio a se suicidar, e eu acho que isso é uma questão aqui que traz um alerta muito grande para como a gente lida com essa questão da superexposição, né? E também com os locais de holofote que a gente tem, assim. Então, as redes sociais, ao mesmo tempo que dão esse espaço da gente construir relacionamento, estar em contato com comunidades, quando a gente começa a lidar de uma forma da qual a gente expõe a nossa vida
vida para tentar conseguir alcance ou construção de reputação, a gente também está aberto a lidar com essa chuva de informações das vezes que a gente não vai controlar e com ataques repentinos, né? Como foi o caso da Jéssica, né? Ela ali criou um print simulando que tinha uma conversa com o Whindersson, que estava construindo um relacionamento com ele, e eu não imaginava, talvez não tenha passado pela cabeça dela que talvez tomasse essa proporção, né? De parar em todas as páginas de fofoca, de ter uma audiência gigantesca e depois virou um mar ali e uma chuva de informações negativas e de ataques contra ela mesma, né? Então acho que é um caso aqui que é uma vírgula toda dentro dessa história, mas que traz uma reflexão para como que essas juventudes olham, por exemplo, para a Virgínia e vem aí uma possibilidade, talvez, se eu expor minha vida, o quanto eu posso construir um relacionamento potente, mas ao mesmo tempo tem esse lado B, que a gente já falou aqui, que é uma exposição que pode colocar a integridade dessas pessoas, tanto de uma periculosidade com pessoas mais intencionadas, quanto também um caos mental mesmo, né? Acho que de te levar para um lugar de fragilidade mental, de exposição que você não consegue controlar e mediar. Wes, eu tava te ouvindo agora e eu tenho o Chico Felitti, ele tem um podcast que se chama Lendo Meme. E é muito bom porque ele traz muito isso, assim, essas consequências da superexposição. Aí não sei se vocês lembram, talvez o Wesley não, porque eu acho que era meio novo, mas tinha o caso do menino Nissim Orfali, que era o do Bar Mitzvah. Não pode falar o nome dele, né? O podcast inteiro, o Chico não fala o nome dele, né? Pra poder... Ai, desculpa, gente. Não, poder pode, a gente não é Chico. Mas é porque reforça, né, o estigma. Total. Né? E uma das consequências ali dele foi que ele não conseguia emprego, que as pessoas chamavam ele pra entrevista pra rir dele. Tipo, viam um nome no currículo, ele mudou de nome, acho que ele foi morar nos Estados Unidos e tal. E tipo, e é isso assim, né, que beleza, ele virou um meme, tipo, zero intenção, né, de ser uma celebridade ou qualquer outra coisa. Ele era uma criança de 13 anos, eu acho. E isso teve esse impacto profundo na vida dele, né, a ponto disso, assim, teve que, enfim, mudou de país e tudo mais. E aí também tem um outro caso recente, ele casou, assim, né, ele casou agora há pouco tempo atrás. E cantaram pra ele no casamento. Nossa, isso vai acompanhar a vida dele, o resto da vida, tadinho. Tadinho. Mas aí teve um outro caso, assim, que foi bem grave, assim, também, com relação a essas consequências profissionais, que é do ator Fernando Mais. Ele é um ator que faz uma das versões da Turma da Mônica. Enfim, ele é um dos atores ali que faz os personagens, né, a vida real ali, Turma da Mônica. Ele tem um pseudônimo, que é Gustavo Scatti, porque ele escreveu um livro há um tempo atrás sobre essa questão de fetiche escatológico, né, no sexo. E ele vazou essa informação no Twitter. E isso meio que destruiu a vida do cara, assim. Tipo, ele era um ator eu acho que ele gostava da prática, né? Eu acho que ele não só escreveu um livro, né? Ele e aí é uma loucura praticante isso, né? desse fetiche. O que a pessoa faz dentro das quatro paredes não devia interessar ninguém, né? Não, total. E ele escreveu esse livro justamente pra tirar um pouco do tabu do fetiche e falar e explicar, né? Enfim. Só que, obviamente, usou esse pseudônimo. E daí é isso, é um cara que é ator, que daí ele fez o Turma da Mônica, que é totalmente, né, voltado pra crianças. E aí acaba vazando essa informação sobre a vida pessoal dele e virou um inferno a vida dele, assim. Ele, inclusive, escreveu uns posts depois no Twitter, assim, totalmente depressivo, do quanto que as pessoas não conseguem separar uma coisa da outra e, enfim, né, e que essa vazamento aí de informação tem também potencial de tirar todos os papéis que ele poderia conquistar, né, como ator. Então, acho que a gente vê aí consequências bem graves, né, dessa superexposição. E o segundo, hein? A gente tem esse segundo ponto aqui, importante nessa privacidade luxuosa, que é a exposição seletiva. Como é que ela se dá, hein? A exposição seletiva é como se a gente pensasse um funil ali das camadas de privacidade. Ele é esse caminho do meio onde a maioria de nós imagina o que a gente se identifique com esse lugar, do para onde a gente vai. Porque a gente falou agora da hiperexposição, que ela é isso, assim, ela faz sentido se você vai viver e rentabilizar e vai ter domínio disso numa Virgínia, numa Kardashian, como a gente falou, mas ela é gravíssima quando aquilo é uma hiperexposição que você não escolheu e aquilo, né, revela uma parte da sua vida que você não queria e você fica vivendo com o ônus dessa exposição. E a exposição seletiva é justamente esse caminho que a gente faz de tentar ter um controle e de criar uma persona, porque todos nós somos uma persona quando a gente está nas redes, da gente selecionar, né, o que a gente mostra, o que a gente não mostra e tentar construir alguém minimamente interessante. Então é sobre como a gente controla o que a gente faz para falar da nossa vida profissional, ou como que a gente se coloca no sentido de ser alguém interessante, atraente para ter alguém ali, para, sei lá, se dar match no Tinder.
Então é sobre todos esses jogos e artifícios ali do que a gente faz para se construir digitalmente, né? Então é uma coisa desse jogo do que a gente mostra, do que esconde. E embora a gente fale o tempo inteiro, hoje seja batido, a gente ficar falando, não compara a sua vida com a vida das pessoas na rede social, porque aquilo é um fragmento. Tá todo mundo se comparando, né? Esses fragmentos são extremamente importantes para a gente ser lido no mundo hoje, né? Pensando nesse universo, a gente tem aí esse fenômeno, né? Essa questão da tipificação das profissões. E quando eu penso ali, toda essa questão da superexposição e o reflexo, por exemplo, da Virgínia nas redes sociais, nas comunidades que estão acompanhando ela, é pensar novamente nisso, né? Que se você tiver uma visibilidade minimamente sobre o que você faz, você construir de algum jeito, milaborante, mostrando como você tem uma rotina, possa ser interessante, talvez você se torne uma Virgínia. E eu acho que aí tem um perigo, né? O perigo de que a gente construa isso dentro de uma percepção de que pode ser um projeto de vida. E aí eu acho que a gente está vivendo um momento tão frágil, assim, dentro do contexto do Brasil, que é um momento do qual a gente tem uma população jovem, brasileira, uma Gen Z, que tem navegado por um contexto que vou produzir conteúdo de humor, acho que tem uma boa parcela que tem feito isso, e minimamente, quando essa galera não tem uma visibilidade e uma monetização, por exemplo, como a Virgínia, é onde essas pessoas, esses jovens caem, né? Eu acho que aqui eu tô fazendo uma aspas para, por exemplo, como as casas de apostas podem ser um perigo dentro desse universo, ao mesmo tempo também que a gente vai ter uma galera sofrendo muito fortemente por não estar conseguindo acessar uma devolutiva financeira dentro dessa exposição de falar sobre a sua trajetória de vida, de se tornar um influenciador, né? Acho que eu cheguei na minha adolescência, a ser atravessado por uma pauta que era. E aí cheguei a acessar até curso, eu não fiz curso, mas chegaram a me oferecer cursos, por exemplo, como se tornar um youtuber. Teve um boom numa época ali, né, entre 2010, 2012, mais ou menos, de que você poderia ser um youtuber de sucesso e construir sua jornada. Hoje, principalmente, a gente tem aí o universo do TikTok e do Instagram como uma ferramenta muito grande de construção de relacionamento, de negócios, e eu acho que esse é um caminho muito perigoso, que ele abre muitas frentes, né? Desde você não conseguir realizar um projeto de vida conectado com essa ferramenta, quanto também você cair dentro de um universo, por exemplo, de casa de apostas. Claro que isso daqui é uma pequena fagulha, né? Quando a gente pensa em toxização, eu acho que é como todo mundo é atravessado minimamente, diferente do que faz na vida, sentindo cobrado para expor isso nas redes sociais. E aí, se você é uma pessoa que trabalha com redação criativa, você tem que criar conteúdo para as redes sociais minimamente para que seu trabalho ganhe mais holofote, que você consiga ter mais protagonismo. Então, acho que hoje é muito desafiador a gente não colocar as redes sociais, aquele lugar onde a gente postava minimamente fotos das coisas fúteis da vida para criar um acervo, para a gente acessar minimamente, como uma ferramenta que também fala sobre quem você é enquanto um profissional. Então é um dilema que eu ainda vivo minimamente, eu tenho tentado navegar hoje de um lugar do qual não sofra, mas minimamente esse reflexo da comparação é uma coisa que ainda aterrissa muito na minha mesa, assim como também de tantas outras pessoas, outros brasileiros. E Wes, da mesma forma que a gente vê isso, assim, né, de profissionais indo para as redes sociais para expor ali, né, enfim, a sua vida, seu dia a dia, a sua carreira e se colocar ali também. A gente vê o contrário, que são algumas celebridades indo pro LinkedIn, né? Parece que virou uma moda nos últimos anos isso, assim, de alguns famosos entrarem ali no LinkedIn pra não só... pra também ter essa narrativa do seu eu profissional, né? Não é só, a vida pública da Anitta e seus namorados e seus clipes e seus feitos, né? Tipo, não, ali no LinkedIn também traz... ela também traz ali a estratégia por trás dessa persona Anitta, né? Então, a Anitta, Lázaro Ramos, a Thaís Araújo também tem LinkedIn, enfim, uns gringos ali também, Ryan Reynolds e tal. Então, acho que trazer também essas facetas profissionais ali, né, para além de ser um ator, o Will Smith também tem, para além de ser um ator, além de ser uma cantora, uma celebridade de sucesso ali, também trazer essas outras facetas ali, essas conquistas profissionais. Então, acho que ao mesmo tempo que tem gente tendo que se expor de um jeito, as celebridades também querem contar esse outro lado delas, né? Acho que tem um ponto aí que a partir do momento que a nossa pessoa física e a nossa pessoa jurídica, elas andam cada vez mais misturadas, a gente precisa ficar fazendo esse recorte e construir essa pessoa que a gente é interessante para o mundo, né? Então, como a gente pensa, como a gente coloca, é tudo muito pensado. Então, tem 3 ativos, quando a gente fala dessa exposição seletiva, que a gente persegue muito, que é a credibilidade, que é o desejo e a autoridade. Eu acho muito interessante toda vez que a gente vê esses cursos, eu já fiz cursos um monte desses, que é marca pessoal, como é que você se coloca.
E muita gente fala que você tem que construir sua autoridade. E eu acho isso muito interessante, porque antigamente a autoridade você meio que conquistava, né? E aí você tem os signos que você tem que dominar para mostrar que você é muito bom ou que você performa em alguma coisa. Então não é à toa que hoje a gente pode até ser crítico aqui e falar, um absurdo, as pessoas têm que ficar em rede. Mas quem nunca contratou um profissional? Eu, várias vezes. Ou um serviço, porque eu vi como aquela pessoa se colocava e se posicionava. Eu já fui a médico, porque eu comecei a seguir o médico no Instagram, manicure, nutricionista, enfim. Tem uma série de profissões hoje que você não está ali se construindo, se colocando de alguma maneira, você perde muitas oportunidades. Então é nesse sentido da gente manejar a nossa exposição com algum propósito que vire um segundo trabalho, como a gente colocou aqui, né? Você tem que cuidar dessa tua imagem o tempo inteiro. E o 3, hein? A gente tá falando aí do luxo do offline. O paraíso. Qual é a disputa que tá em jogo? Aqui é justamente quando a gente entende que a privacidade hoje, essa privacidade total, ou essa desconexão total, se tornou um grande privilégio do nosso tempo, né? À medida que foi se massificando esse acesso e que hoje a gente está em rede, não é mais uma coisa que a gente fazia no passado só para entretenimento, só para se descobrir, né? Hoje você precisa estar ali, quem está de fora é porque pode estar. Né? A não ser que esteja muito na margem da sociedade, de alguém que não tem acesso nenhum a nada, mas é a gente entender, então, essa coisa do acesso, né? E aí a gente vai criando códigos do luxo, como isso do, né, tá onde ninguém chega, de repente você ir num lugar que não foi divulgado e que não tá nas redes, de estar num lugar que não tem conexão, né? Então tem esses spas aí que você fica fora, dias desconectados, né? Então tá tudo a gente reentender uma camada aí do luxo que tá se construindo a partir dessa ideia de privacidade, onde você isola e ninguém tem acesso a você, né? Então tá tudo tão acessível, a vida de todo mundo tá tão na mão, tá tão na prateleira, que aquelas pessoas que conseguem se isolar disso, elas vão entrar numa nova caixinha ali dentro da sociedade. Acho que até o Michel falou ali no início, né, do Wagner Moura, por exemplo, que é uma celebridade aí que escolheu não ter rede social. E, enfim, acho que também que é isso, assim, talvez ele também tenha algumas consequências de reduzir, né, a carreira dele fora das redes sociais. Daí eu até lembrei, assim, que a Manu Gavassi, né, clássica história que quando ela saiu do Big Brother 20 lá, ela tava no auge, e ela ficou, acho que quase um ano, assim, offline, e aí eu vi uma entrevista dela recentemente, foi até a entrevista que ela deu lá de frente com blogueirinha, que eu amo. E ela falou que sim, ela teve consequências, né, ela perdeu coisas por ter tomado, né, essa atitude de ficar fora. Então, de fato, é um luxo, né, da desconexão. Tipo, beleza, daqui a pouco ela já tinha ali publis e projetos o suficiente que resguardavam ela, a ponto dela poder escolher ficar fora, né, das redes sociais. Daqui a pouco o Wagner Moura já tem uma carreira aí consolidada, a ponto de que ele não precisa também fazer essa manutenção ali, né, que ele pode negar trabalhos que venham disso, né? E aí também tem o outro caso, que daí não tem a ver com o Instagram, que é do WhatsApp, que eu acho que é o sonho da Marina, que é a Glória Pires, que falou que não usa o WhatsApp, né? Que é isso, pessoal, não usa o WhatsApp, comigo é ligação, e-mail e SMS, que é o que nem os maias se comunicavam. Não, com certeza ela tem alguma equipe que tem Alguém WhatsApp, tem um né? WhatsApp, e aí filtra, né? E aí tem o momento do dia que vai passar a pauta do dia e fala, ó, isso aqui chegou, e aí você vai fazer. Exato. Eu acho muito luxo, porque né? você tem o controle do tempo. Eu acho que quando você pode estar offline e tá nessa coisa do acesso, é sobre timing, sabe? Porque eu acho que quando você se coloca ali, né, em rede, tá online, tá produzindo o tempo inteiro, todo mundo te acessa e tudo é urgente, tudo chega, você tem que estar nessa demanda. E eu acho que como a gente hoje associou isso de exposição à oportunidade, que a gente vive no mundo onde se expor te traz sempre oportunidade, quando você pode negar isso, é isso, você pode dizer não para oportunidade. Então, acho que geralmente quando tem essas pessoas que bombam da noite pro dia, né, que viralizou, que fez um vídeo, a pessoa vai dizendo sim para tudo, ela tem que, né, aproveitar todos os convites, ela fica com medo de cair no ostracismo, de ser uma coisa passageira, então você fica ali naquela espiral. Então quem vira e fala, olha, eu não vou a esse convite, eu não vou em qualquer evento, eu não faço tal coisa, sim, um baita do um luxo. Acho que o caso do Wagner Moura aí que você falou, até a Thaís Farage tem a newsletter dela e ela tem uma edição maravilhosa que ela faz análise do Wagner Moura. E eu lembro meus tempos, eu fui estagiária na Globo Filmes, né? E eu lembro que desde que, quando a gente trabalhava os filmes do Wagner, mas não é todo artista que tem essa moral na Globo, tá? Ele não vai em qualquer evento, assim. Quando você tá divulgando um filme, você tem que ir em tudo que te mandam lá, todos aqueles programas, né? Porque tinha video show.
E ele só ia, assim, no Jô Soares e no Altas Horas, sabe? Então tinha o grupo ali de assessores dele que fazia esse trabalho. E aí é isso, ele conseguiu um lugar de credibilidade, né? De caminho, de escolha da profissão para ele estar nesse lugar. Inveja boa. Inveja boa não, inveja do mal mesmo, né? Não é do bom que eu não acredito vírgula, muito. Boa. Isso, inveja, vírgula, boa. Vamos aqui, caminhando para o direcional do mercado. Marina, o que você acha que fica de aprendizado aí para os queridos, e para as queridas e para os queridos que estão trabalhando com marcas e precisam se conectar com esse movimento? Eu acho que hoje a gente vive num mundo onde não dá para dizer mais a privacidade está na moda ou não está. O aprendizado aqui é entender as camadas dessa privacidade, dependendo do público que você vai se relacionar. O que é interessante? A hiperexposição, aí se eu de repente criar alguma situação, algum evento, algum conteúdo que eu permito que a pessoa se exponha, eu posso estar agregando valor à vida dela, porque nesse público faz sentido, ou no contrário, né? Ou eu tô querendo criar uma sensação de exclusividade, de inacessibilidade, eu quero um público que quer se diferenciar. E não à toa as marcas de luxo estão fazendo esse movimento. Eu acho que tem um caso clássico da The Row lá, que é a marca das irmãs Olsen, que elas fizeram aquele desfile que ninguém podia, não tinha imprensa, né? Você não podia tirar foto. Então tem essa coisa do inacessível. Até o próprio luxo hoje, que ele é muito mais falado, assim, não vou falar que ele está democratizado, porque o luxo não é democrático, mas as pessoas têm mais acesso às marcas, às narrativas. Você abre um TikTok hoje, tá todo mundo falando daquelas marcas, então tem algumas que ficam mais ainda essa bandeira no lugar da exclusividade máxima, do acesso, de às vezes não é, se eu quiser comprar o produto daquela marca, eu não posso, eu tenho que entrar numa fila, eu tenho que chegar num lugar, eu tenho que ir em tal lugar, né? Aquilo, o fato de eu dificultar o acesso àquilo, eu vou gerando mais valor. Então, acho que não dá para generalizar, sabe? Eu entender sempre onde eu tô, qual é o jogo que está em negociação aqui, como é que eu consigo ajudar o meu público nessa tensão contínua que a gente tem, né? Dessa renúncia do quanto que eu ganho com a exposição e do quanto que eu ganho com a renúncia de cada vez que a gente se coloca aí nessas telas da vida. Boa. Vamos caminhando para o final, né? Depois que a gente fala, a gente continua falando. Tá na hora do Joga na Roda. Wesley Xavier, que trazes, hein? Eu vou propor aqui uma dica de experimento social. Eu segui uma página no Instagram que se chama Alfinetei. É a o gente quê? tá falando aqui. É o quê? Calma aí que Vamos lá. Alfinetei Tim. Tim de adolescente? Isso, exato. É basicamente uma página de fofoca da Gen Z aí, geração alfa. E, cara, é muito doido. A gente tá aqui falando sobre exposição e o nível que essa galera tá levando aí, desde o nível de subcelebridade a celebridades grandes dentro desse universo, é muito, muito, muito grande. E aí o experimento social é acompanhar como isso acontece dentro desse universo, de como que há uma parcela aí de pessoas monetizando esse universo. Jovem. Maravilha. Carmela Moraes, já fez o experimento social? Vai fazer? Mas que outra coisa você traz aí pra gente experimentar com você? Então, eu trouxe hoje o documentário da Britney Spears, que é Britney versus Spears. Que, enfim, acho que ali no documentário eles abordam bem essa questão ali do Free Britney, né, de tudo que ela viveu ali com relação à família e tal, mas acho que ela é uma das celebridades que mais enfrentou, assim, essa questão de privacidade, né, ela no documentário mostra muito bem, assim, aquela época que ela raspou a cabeça, todo mundo lembra disso, assim, né, que os paparazzi, eles ficavam instigando ela, assim, e xingando ela pra que ela ficasse braba e xingasse eles e eles tivessem uma foto dela enlouquecida, assim, né, e pudessem vender aquilo por muita grana. Então, acho que ela ali, junto com o Michael Jackson, acho que foram uma das celebridades que mais sofreram, assim, com relação a essa exposição da vida privada. Então, esse doc aí mostra muito bem essa fase aí da vida dela. Maneiro. Marina Roalli. Olha, eu vou indicar um filme com o Nicolas Cage. É um filme novo, ele acho que lançou esse ano. Chama O Homem dos Teus Sonhos. Ele é muito interessante, ele é a história do professor universitário
que da noite pro dia ele começa a aparecer no sonho das pessoas. E ele, assim, é um fenômeno, uma epidemia que todo mundo começa a sonhar com esse cara. E aí ele vai entrando no ciclo dessa exposição e dessas camadas. E é quase como ele vai virando esse ciclo da hiperexposição, ele vira uma celebridade. Enfim, tudo que vai, as consequências dessa fama, a parte positiva e a parte, o ônus dela começa a acontecer também. É bem interessante. Eu pesquisei que ele tá disponível na Amazon Prime, só que na versão paga, né? E no Google também. Porque eu ainda sou velha, eu ainda vejo filme no cinema, né? Eu vi esse filme no... É verdade, você tem essa mania, né? De vez em quando eu te ligo, tu tá saindo do cinema. Eu fico horrorizado, né? Eu vou ao cinema ainda, eu vi esse filme no cinema. Eu fui pesquisar aqui, ele tá nessa versão. Tu foi no cinema da Praia de Caraí? Fui, vivi essa era. Eu também vivi. Essa era. Opa, ai, que saudade. Bons tempos. É verdade. Bons tempos. Eu adoro. Verdade, você tem essa mania de cinema. Eu vou no cinema ali de rua ali, que eu moro perto de um, então... Você é chique, eu sei que você é chique. Vambora, minha dica é um livro, né, como sempre, Christian Dunker, A Reinvenção da Intimidade, publicado pela UBU. O Dunker é um gênio dos estudos do ser humano, psicanalista, professor da USP, youtuber. E ele tem esse livro que eu gosto muito, que trata um pouco de como é que as tecnologias têm impactado as nossas intimidades. E acho maravilhoso, porque a gente falou aqui de privacidade e intimidade, são dois conceitos que relam um no outro, né? Vambora pro final? Eu preciso me despedir dessa trupe maravilhosa. Marina Roari, beijo. Beijo. Wesley Xavier, até. Michel, um cheiro, cara. Carmela Moraes, tchau. Tchau, caóticos. Um beijo enorme a todos vocês. Eu, Michel Alcoforado, fico por aqui. Lembrando sempre que o Caoscast é uma produção exclusiva do Grupo Consumoteca e é liderado pela nossa head de pesquisa, Marina Roari. Tchau, hein? Eu vou, mas eu volto. Até daqui a 15 dias.